Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre ciclos biogeoquímicos. É um assunto bastante complexo, vamos fazer uma introdução hoje. O que é ciclos biogeoquímicos? Os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que envolvem a circulação de nutrientes e elementos químicos na biosfera. Ou seja, são os processos que os nutrientes, os elementos químicos percorrem, passa, né, acontece no nosso sistema, na nossa biosfera, né? Se você não sabe o que é biosfera, eu vou deixar o link na descrição sobre o vídeo que eu explico o que é biosfera, né? O nosso próximo vídeo vamos falar sobre isso. Eles envolvem a interação entre os componentes biológicos, ecológico e atmosférico do planeta, incluindo os seres vivos, o solo, a água, o ar e as rochas. Ou seja, os processos pelos quais os nutrientes e os elementos químicos passam acaba envolvendo tudo que está presente no solo, né? Os seres vivos, a microvida, a macrovida, os seres humanos, animais de grande porte, pequeno porte, todos. Envolve o solo, que é a principal morada, é a morada, né, principal dos seres vivos da Terra, da grande maioria deles. A água, extremamente importante para tudo, para alimentar as plantas, para transporte de nutrientes, né? A maioria dos nutrientes são transportados e são disponibilizados em sistema aquoso. O ar e as rochas, o ar é extremamente fundamental para os seres humanos, para os animais, para as plantas, e as rochas, que é uma fonte de vários nutrientes. Muitos nutrientes estão nas rochas, e através dos processos de intemporismo, de pedogênese, essas rochas vão acabar se desmanchando e transformando em solo, e muitos nutrientes das rochas são disponibilizados para as plantas. Entender, né, o ciclo e os processos biogeoquímicos é entender toda a estrutura, todo o processo que acontece com os nutrientes e com as partes químicas. É fundamental para se entender a fertilidade do solo, como fertilizar um solo e tudo mais. Os principais ciclos biogeoquímicos são o ciclo do carbono, envolve a troca de carbono entre a atmosfera, os oceanos, os solos e os seres vivos. O carbono é um elemento fundamental para a vida, sendo um dos principais constituintes das moléculas orgânicas. Ou seja, as moléculas orgânicas, as plantas precisam de carbono. Existe um ciclo do carbono que se envolve nisso aí, a decomposição de matéria orgânica. Está envolvido o carbono. É o carbono também no ar, gás carbônico, por aí vai. Envolve processos biológicos. Todos são processos naturais, né, que os nutrientes passam. O ciclo do nitrogênio envolve a transformação do nitrogênio atmosférico em compostos nitrogenados, utilizados pelos seres vivos, como nitrato de amônia. Esse ciclo é fundamental para a produção de proteínas e outros compostos essenciais para a vida. Quem faz adubação nitrogenada, muitas vezes a cultura precisa fazer adubação nitrogenada, é uma intervenção, mas não é sustentável, né? Bactérias fixadoras de nitrogênio, micro-organismos fixadores de nitrogênio são um processo biológico, natural, e esse sim é sustentável, muito positivo. Plantas fixadoras de nitrogênio, as próprias descargas elétricas, né? Acontece uma descarga de nitrogênio no solo. O ciclo da água envolve a circulação da água na atmosfera, ou seja, quando ela evapora, que forma as precipitações, né, para chuva. Nos oceanos, é onde mais se evapora a água, nos oceanos. Nos rios, nas geleiras, né, e no solo, na verdade, a geleira onde a água está congelada. A água no solo, importante, tanto para infiltrar, para alimentar os aquíferos, as nascentes, e para as plantas também absorverem. As plantas absorvem água no solo, somente aquelas que estão nos microporos, né? A água é um recurso essencial para a vida, não precisa nem comentar, né? Estando presente em todas as formas de vida, todas as formas de vida precisam de água. O ciclo do fósforo é extremamente importante, né? Envolve a circulação dos fósforos no solo, oceanos e seres vivos. O fósforo é um elemento essencial para a produção de ATP, adenosina trifosfato, molécula responsável pelo armazenamento e uso de energia pela célula. Ou seja, um nutriente extremamente importante, e ele também tem o seu ciclo natural. Na agricultura sintrópica, na agrofloresta, é o cultivo de algumas espécies que são ricas em fósforo, que conseguem absorver fósforo. E então, quando ela é podada, incorporada ao solo e os micro-organismos decompõem aquela planta,
aquele carbono, aquele fósforo que está nela disponibilizado, ou através, né, do processos naturais dela, dos exudados dela, ela consegue, né, aumentar a quantidade de fósforo no solo. É extremamente importante e necessário. São processos, um dos tipos de processos que acontece. E a própria adubação com fósforo é também um processo não natural, que é feito, né, pelo homem, através de uma adubação química rica em fósforo disponibilizado para as plantas. O ciclo do enxofre envolve a circulação de enxofre entre a atmosfera, o solo e os seres vivos. O enxofre é um elemento importante para a produção de aminoácidos e outras moléculas. Então, o ciclo biogeoquímico acontece no ar, na água, no solo, na terra. Vários ciclos naturais que envolvem todos os processos para circulação e para distribuição de nutrientes e outros elementos químicos. Esses ciclos são fundamentais para a manutenção da vida no planeta, sem dúvida. Sem os nutrientes, não tem como sobreviver, garantindo um fluxo contínuo de nutrientes e elementos químicos entre as diferentes componentes da biosfera. A perturbação desse ciclo pode ter impactos significativos sobre o meio ambiente e a saúde humana, sem dúvida. Se a atividade humana ou qualquer outra atividade perturba os ciclos biogeoquímicos, ou seja, os processos que ajuda, que garante o fluxo de nutrientes, a disponibilidade de nutrientes no solo, na nossa biosfera, para que as plantas, os animais e a gente possa ter acesso, vai ter um impacto negativo na ciência não só dos seres humanos, mas de toda a vida na Terra. Por isso, o estudo dos ciclos biogeoquímicos é essencial para o desenvolvimento de práticas de conservação ambiental, manejo sustentáveis e recursos naturais. Precisamos conhecer os ciclos biogeoquímicos, precisamos conhecer a fundo para cumprir o nosso objetivo de ter uma agricultura sustentável, uma agricultura que não seja prejudicial, pelo contrário, seja uma agricultura sintrópica, uma agricultura que aumente a energia, que aumente o acúmulo de energia. Para isso precisamos entender esses ciclos e ter um sistema de manejo que melhore esse ciclo, que acelere esse ciclo. O ser humano tem que aprender a ser um contribuidor, estar integrado na natureza, trabalhar a favor da natureza, ser mais um elemento da natureza que trabalha, que ajuda nesse ciclo. O ser humano tem que contribuir, acelerar esses ciclos biogeoquímicos, de otimizar esses ciclos biogeoquímicos, e não ter um sistema de manejo, um sistema de uso do solo que não é nada sustentável, que atrapalha, que impede, que reduz esse ciclo, que acaba fazendo mal a si próprio. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Siga o canal para mais vídeos como esse e até o próximo vídeo, se Deus quiser.